Enquanto as nossas crianças até 9 anos saem, eu queria conhecer você que nos visita nessa noite. Fala, que bom que você está aqui. Que Deus abençoe sua vida. Que essa noite seja uma noite especial para você. Que bom que você veio. Sentimos muito honrados com a sua presença, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, mais do que a gente, está feliz com a sua presença aqui conosco. Que Deus continue te visitando poderosamente. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do versículo 12. E antes da leitura, é interessante notar que nós vivemos nesse país onde a maioria das pessoas se dizem cristãs, mas mesmo se declarando cristãs, uma boa parte delas conhece muito pouco a respeito de quem Jesus é e não tem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Uma boa parte das pessoas que se dizem cristãs conhecem um Jesus diferente daquele apresentado no Novo Testamento. E acontece que nós somos salvos pelo Jesus do Novo Testamento, não é pelo Jesus da nossa mente. É esse que é o caminho, a verdade e a vida, não é o Jesus que está na boca do povo. Se o Jesus que está na boca do povo e na sua boca não é o Jesus das Sagradas Escrituras, você não tem confiado naquele que é o único caminho, a verdade e a vida. O fato é que tem gente acostumada a pensar em Jesus apenas como um bom mestre, com alguém ético, um grande pensador, ou um operador de milagres muito generoso, muito caridoso. E acontece que muitas pessoas se sentem ofendidas com algumas passagens do Evangelho, e o texto de hoje é uma delas, João capítulo 2, 12 a 22. Lembrando que João capítulo 2 inicia com o texto que vimos, o pastor Jonatas pregou na semana passada, a transformação de água em vinho. Lá no versículo 11, nós fomos informados que aquele milagre foi o primeiro de uma série de milagres, e com ele Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ao lermos esse texto de hoje, nós devemos lembrar isso. Aqueles discípulos creram nele, lá com aquele sinal, mas o texto de hoje também fala a respeito de crer em Jesus. E temos que lembrar que o apóstolo João escreve o seu evangelho justamente com esse intento, para que as pessoas que lessem e ouvissem a sua história, o seu relato das experiências e das palavras de Jesus, inclusive nós, crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e uma vez crendo, fôssemos salvos, viéssemos a ter vida em seu nome. Então o capítulo 2 de João contribui para que creiamos no que a Bíblia diz e apresenta a respeito desse Jesus que nos salva. Vamos então fazer a leitura. Vamos fazer a leitura na projeção. Pode colocar na projeção do sermão. Está lá o texto. Só para ficar bonitinho. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Pode botar o primeiro slide, que é bonitinho. Muito bem. Tá bom. Agora vamos fazer a leitura da palavra do Senhor com toda a reverência, toda a apreciação por algo tão belo que o Senhor preparou para nós. Diz assim a palavra do Senhor: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Todos juntos, o versículo 15. Tendo
e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Todos juntos, versículo 18. Então, Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Todos juntos. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Todos juntos. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos com certeza, ó Deus, muito a conhecer do Senhor, mas somos muito gratos porque o Senhor se mostrou a nós. O Senhor deixou a tua palavra, o Senhor deixou o testemunho de João, o apóstolo, e esse registro, e isso tem contribuído para que creiamos no Senhor, e uma vez crendo, tenhamos vida, e vida eterna. Nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, mas pedimos que de uma maneira especial essa noite seja uma noite decisiva para muitos daqueles que estão conosco. Faz a tua obra no nosso meio, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os versículos 13 e 14 introduz o texto, nos contando um fato histórico. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E ali no templo ele vai encontrar então, não principalmente pessoas adorando, mas uma multidão de pessoas fazendo daquele lugar um lugar de comércio. Ele encontrou os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e aqueles que faziam câmbio, sentados naquele lugar. Se você não está familiarizado com esses fatos históricos, é importante dizer que aquela festa, a festa da Páscoa, é a festa anual mais importante dos judeus. Era nessa festa que eles repetiam um sacrifício do cordeiro, em alusão ao cordeiro sacrificado lá no Egito. Na noite anterior, em que os judeus saíram, que os hebreus saíram do Egito, deixaram a escravidão para trás, rumo à terra prometida, não mais como um povo escravo, mas como um povo que era o povo do Deus Todo-Poderoso. Nessa festa, eles lembravam que aquele cordeiro sacrificado, aquele sangue derramado, tinha comprado para si um povo, tinha sido sacrificado em resgate pelos filhos dos hebreus. E diferentemente dos filhos dos egípcios e dos filhos dos animais dos egípcios, o anjo do Senhor que veio em matança no Egito, ele passava por cima das casas nas quais era aplicado o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado. Esse era o contexto, e essa festa que lembrava esse fato era celebrada e repetida anualmente. Ele tinha que ser celebrado em Jerusalém, tinha que ser celebrado no templo em Jerusalém. Era para lá que todo o judeu devoto e piedoso, aquelas pessoas que tinham uma comunhão com Deus Todo-Poderoso, tinham que vir para ali então adorar ao Senhor através daqueles atos culticos. E Jesus foi também para adorar em Jerusalém. E acontece que, ao invés de encontrar ali um ambiente de adoração
destinada à oração, a outras atividades, o que Jesus encontra ali era uma aberração. O pátio do templo não estava tomado de adoradores, ele estava tomado por vendedores, por bois, por ovelhas, por gaiolas de pombos e pelos cambistas. Ao invés de adoração, transações comerciais e gente ganhando muito dinheiro. Um grande mercado a céu aberto. Meus irmãos, esse texto nos fala coisas muito importantes para nós, e a primeira coisa que eu queria destacar é que esse texto apresenta a reação de Deus à idolatria. A idolatria na casa de Deus. Jesus demonstra essa ira de Deus contra comerciantes idólatras. Percebam a reação de Jesus quando ele viu aquele cenário. Os versículos 15 e 16 continuam nos dizendo que ele fez um chicote de cordas. E ele começa a expulsar as pessoas do templo. Ele começa a abrir ali as portas daqueles currais, espantar aqueles bois, limpar o pátio do templo. Ele derrama o dinheiro dos cambistas, vira as suas mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Percebam que o texto nos apresenta não um Jesus bonzinho, que tantas pessoas estão acostumadas, mas um Jesus irado. Imaginem a cena, o chicote na mão, os bois indo embora, a confusão, os cambistas atordoados. Imagina aquele Jesus que a gente costuma ver, tão bonzinho e caridoso, irado, espantando as pessoas, saiam daqui gritando. E essa cena espanta a muitos dos nossos dias que não toleram a possibilidade de um Jesus irado, de um Deus irado, de um Deus que demanda. Essa cena choca a muitos, não somente porque estamos acostumados a esse Jesus bonzinho, mas também porque nós estamos acostumados a manifestações pecaminosas da ira de Deus. Da ira. Nós estamos acostumados a manifestações que sugerem que a ira é algo pecaminoso. Mas essa não é a realidade. A ira não é necessariamente pecaminosa. A ira é uma manifestação, a princípio justa e reta, contra a injustiça e contra o pecado, contra a ofensa. Ela não deveria ser necessariamente pecaminosa. O problema é que nós pecamos, nós somos pecadores. E geralmente a nossa ira vem à tona, ou por causa de motivos pecaminosos, ou por motivos que se misturam a razões pecaminosas, ou acompanhada de ações desproporcionais e pecaminosas. Não é pecado irar, tanto é que o apóstolo Paulo fala: irai-vos e não pequeis. Pecado é permitir que a ira seja contaminada pelo nosso pecado, e nós comumente tropeçamos aí. Geralmente a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então nós ficamos chocados, mas não deveríamos chocar, porque a Bíblia fala que Jesus não pecou, e portanto essa associação entre a ira de Jesus e um ato pecaminoso não existe aqui. Jesus foi completamente santo ao irar-se naquele dia. Mas afinal de contas, qual era o problema? Qual era o problema? De certa forma, aqueles que vendiam ali no pátio do templo, eles estavam proporcionando que os adoradores viessem e fizessem as suas ofertas também. Por que que Jesus ficou tão irado? E a primeira razão que a gente vê aqui é esse contraste. Percebam o contraste. Essa casa foi edificada como casa de Deus para adoração. E vocês estão transformando essa casa num lugar de comércio.
O propósito daquele lugar era ser um lugar de encontro com Deus e adoração do Todo-Poderoso. O propósito era que o adorador pudesse conhecer a Deus, amar a Deus, demonstrar a sua devoção a Deus, demonstrar que ele valorizava Deus e tudo aquilo que Deus fazia por aquele povo. Demonstrar o amor e o valor do Todo-Poderoso. O foco daquele lugar deveria ser o próprio Deus. Neste templo, ele deveria ser o maior tesouro. Mas esse foco sagrado havia sido substituído por um foco profano. Porque o valor ali que estava sendo celebrado era o valor das riquezas. A ira de Jesus é direcionada àqueles que, demonstrando um zelo externo, eles estavam, na verdade, desprezando a Deus. Em lugar de sua devoção a Deus, eles se deixaram seduzir por outra divindade, as riquezas. Uma divindade que o próprio Senhor Jesus nomeou como Mamon em outro lugar. Aqueles líderes religiosos e comerciantes usavam a fé genuína para explorar comercialmente aquele lugar santo. Na casa de Deus, eles erigiram um altar às riquezas. Não eram simplesmente gaiolas de pombos, currais de bois que estavam ocupando aquele lugar. Eram os altares da adoração às riquezas. E isso é idolatria. Isso é idolatria. Mas além da idolatria, existia algo mais maligno acontecendo ali. Não apenas aqueles religiosos demonstravam seu desprezo por Deus e seu amor às riquezas. Eles também se tornavam um obstáculo aos adoradores. Para entender isso, nós precisamos retornar ao primeiro século. Imagine, você lá das regiões da Acaia, você lá de Roma, você é um judeu vivendo nas regiões do que hoje seria o Iraque, e você sabe que você precisa ir a Jerusalém para adorar na Páscoa, mas você não pode sair carregando por centenas de quilômetros o seu animalzinho para oferecer o seu sacrifício. Imagine, esse adorador, ele deveria expressar a sua devoção em Jerusalém, mas não tinha como levar esse animal para o sacrifício. Era uma viagem longa. O que ele fazia então? Ele vendia o seu animal, que ele queria sacrificar, pegava o dinheiro e viajava com esse dinheiro. E ao chegar em Jerusalém, ele tinha que trocar o seu dinheiro por uma moeda que seria aceita e comprar o seu animal para o sacrifício, um animal que fosse um animal que se enquadrasse dentro das exigências da lei. O plano era perfeito, mas o que acontecia é que o dinheiro do animal que ele havia vendido, quando chegava lá, não dava para comprar o mesmo animal. Não dava. Porque ele sofria primeiro um problema do câmbio, que não era um câmbio honesto, e depois ele tinha que comprar um animal superinflacionado. Coisas tão parecidas com o que nós vivemos hoje, não é verdade? Inflação, depreciação do valor, problemas de câmbio, não é? Mas o fato é que quem provocava aquilo ali não era simplesmente o mercado. Quem provocava ali aquilo eram os líderes que se beneficiavam desse comércio no templo. O adorador tinha sofrido com a especulação cambial e era obrigado a adquirir um animal superfaturado. E aqueles líderes religiosos, seduzidos pelas riquezas, aqueles mercadores, inflacionando aqueles animais, estavam distanciando o adorador da adoração. Eles preteriam os adoradores piedosos em favor do seu ganho ganancioso. Ou seja, aquele mercado da fé não estava promovendo a comunhão com Deus, pelo contrário, ele afastava e constrangia aqueles que tentavam se aproximar de Deus.
O que Jesus viu naquele dia no templo foi a manifestação da ganância disfarçada de religião. E isso acontece em muitos lugares. O adorador estava sendo impedido de adorar a Deus, enquanto os líderes religiosos estavam se dobrando em adoração ao dinheiro. A idolatria de alguns, afastando os adoradores da presença do Senhor. O texto prossegue e nos mostra aqueles judeus respondendo a Jesus, e agora não com arrependimento a respeito daquilo que Jesus tinha feito, mas com dureza de coração. Eles questionam o Senhor no versículo 18: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? A princípio não parece que tem relação nenhuma. Jesus expulsa aquelas pessoas de lá, limpa o pátio do templo, e alguém vem questioná-lo: e aí, você não vai fazer nenhum sinal? Parece não haver conexão. Mas basicamente o que eles estavam falando é: qual é o respaldo? Quem te deu essa autorização para fazer o que você está fazendo? Pedir um sinal a Jesus era uma prática comum e desonesta dos judeus. Eles faziam isso todas as vezes que eles se sentiam incomodados e confrontados pela verdade da palavra de Jesus. E aqui não foi diferente. Era uma manobra, um subterfúgio, apenas uma maneira de fugir do confronto com o Senhor. A verdade é que Jesus não precisava de um sinal para respaldar suas ações. Ele tinha a palavra de Deus no Antigo Testamento. Aqueles judeus não precisavam de um sinal, eles já tinham a lei. Eles eram de corações quebrantados, que amassem a Deus, que se dobrassem e se convertessem ao Senhor quando fossem exortados. Mas eles se mantiveram endurecidos e impenitentes. Eles estavam tentando desviar a atenção do seu pecado para uma questão de autoridade. Quem te deu autoridade para fazer isso? Então Jesus responde no versículo 19: não com quem te deu autoridade ou que sinal eu vou fazer agora. Ele fala de um outro sinal: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Jesus dá uma resposta que obviamente aqueles judeus não entenderam. E eles dizem no versículo 20: espera aí, este santuário foi edificado em 46 anos, e como você vai levantar em 3 dias? Isso é impossível. E João abre um parênteses para nos explicar que ele se referia não àquele santuário de pedras, mas o santuário do seu próprio corpo. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Era como se Jesus dissesse: a mesma destruição que vocês vão provocar neste santuário de pedras, com a sua ganância, com a sua profanação, essa mesma atitude será a razão da minha morte. Esse santuário será destruído. Eu morrerei por causa do seu amor às riquezas, do seu amor e a dureza do seu coração, o seu desprezo por Deus. Eu morrerei por causa disso, mas eu reconstruirei o meu corpo. Em 3 dias eu me levantarei dos mortos. Mais à frente, em João capítulo 10, Jesus vai dizer: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de minha própria vontade. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para retomá-la. E de fato foi isso que Jesus fez. Ele foi entregue quando foi morto, ali mesmo em Jerusalém, foi entregue pelos pecadores. Mas ele se entregou. E ele se entregou pelos nossos pecados. E ele retomou a sua vida na sua ressurreição. Aqueles pecadores impenitentes se levantariam contra Jesus para matá-lo. Eles destruiriam sim o seu corpo, mas quem se entregaria por nós era Jesus.
Jesus se entregaria para me salvar e para salvar a sua vida. E após a sua morte, ele mesmo levantaria o seu corpo, o seu santuário da morte, afirmando que todo aquele que nele crê não morrerá para sempre, mas terá a vida eterna. Eu gostaria de concluir essa mensagem com algumas aplicações, especialmente nesse culto do amigo. Quem é amigo aí? Levanta a mão. Quem é amigo? Opa, cadê seu amigo? Que bom que você está aqui, meu amigo. Olhando para esse texto, eu gostaria de compartilhar 3 coisas que eu gostaria que os meus amigos soubessem. A primeira coisa é que aqueles homens lá daquele templo eram idólatras, mas a idolatria não é um problema específico daqueles homens do século I. A idolatria é um problema meu e um problema seu. A idolatria está na raiz dos nossos maiores problemas e pecados. Seja você uma pessoa religiosa ou não, saiba que, por natureza, você é um idólatra. Existe uma natureza pecaminosa que faz com que você adore coisas que não são o Senhor. Existem coisas que chamam a sua atenção e fazem com que você se dobre diante delas em adoração. Paulo, falando aos romanos, defende que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se conhecem desde a criação do mundo e são percebidos por meio de coisas que Deus fez. Deus manifestou a sua glória em toda a criação e é evidente que Ele é o único que deve ser adorado. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque ao invés de adorarem a Deus, tendo esse conhecimento básico sobre Deus, eles não glorificam a Deus, eles trocam a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. É importante frisar que a idolatria se manifesta de muitas maneiras. E é claro que isso inclui a devoção e apego a objetos de culto, a imagens de escultura. Mas vai muito além disso. Tem pessoas que adoram o seu carro. Tem pessoas que adoram a sua casa. Tem pessoas que adoram a sua rotina. Tem pessoas que se dobram diante da sua própria glória e vaidade. Aquele templo de Jerusalém não tinha nenhuma imagem de escultura, mas no coração daquelas pessoas havia altares a deuses estranhos. O coração daquelas pessoas estava tomado pelo amor ao dinheiro e às riquezas, a ponto deles serem pedra de tropeço para afastarem pessoas da verdadeira adoração e nem se darem conta disso. Você quer identificar um falso Deus em seu coração? Pergunte a si mesmo: o que é que você tem que você não abre mão? Será que é da sua honra? Será que é da sua vaidade? Será que é das suas conquistas? Será que é dos seus relacionamentos, do seu cônjuge, do seu filho? Será que você é incapaz de abrir mão do seu conforto? Será que você é incapaz de viver uma vida sexualmente pura para adorar a Deus e viver de acordo com a sua vontade? Será que você é incapaz de se sensibilizar por aqueles que sofrem ao seu lado? Coisas, pessoas, situações que roubam a sua devoção a Deus. Isso é idolatria.
Isso é idolatria. Renuncie à idolatria. Porque a segunda aplicação nessa noite, assim como Jesus purificou o templo naquele dia, Ele quer purificar o meu e o seu coração. Ele quer entrar na sua vida e fazer morada ali. Ele quer destronar os seus ídolos e mostrar que Ele é o único merecedor de ocupar o trono do seu coração. Ele não quer o seu coração como um pátio para altares de deuses estranhos. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Porque Ele é o único merecedor de ocupar o trono do seu coração. Ele foi o Cordeiro Pascal. Ele foi o Cordeiro Pascal que foi morto no seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, aquela Páscoa que se repetia todo ano, ela é um prenúncio da Páscoa de Jesus, que um dia Ele iria para a cruz, e como Cordeiro de Deus derramaria o seu sangue, para nos purificar, purificar o nosso coração dos nossos ídolos. Ele era o Cordeiro Pascal, que foi morto no meu e no seu lugar. O que fazer então? Não tente ficar levantando justificativa, questionamentos inúteis. Ah, Senhor, qual é a sua autoridade? Para aqueles judeus, essa foi a maneira de tentar escapar de Jesus. E para você, o que você tem feito tentando escapar de Jesus? O que você tem feito adiado a seu compromisso, entregar a sua vida para Jesus? O que você tem feito ainda tentando segurar aos seus ídolos, ao invés de se render ao senhorio de Cristo? Largue os seus questionamentos inúteis, as suas vãs filosofias, corra para Jesus. Com que autoridade Jesus fez aquilo naquele dia? Com a autoridade de quem criou o universo. Mas um dia Ele voltará com a autoridade daquele que julgará. E hoje é o tempo de você se render ao Senhor. Você não sabe quanto durará a sua vida. Largue os seus ídolos e venha para Jesus, de uma vez por todas. Porque um dia a autoridade de Jesus será aquela autoridade diante de quem todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas a palavra de Deus é muito clara: se você se render ao Senhor hoje, você receberá a sua vinda como um tempo de salvação e vida eterna. Se você não fizer isso, enquanto é tempo, a vinda de Jesus, diante da autoridade de Jesus, você vai se dobrar, mas vai se dobrar como alguém condenado ao inferno eternamente. Não brinque com Deus, o inferno é real. Não existe piada a respeito do inferno. O inferno é sério. E um dia, pessoas serão lançadas no lago que arde de fogo e enxofre. Você pode fazer pouco caso desse alerta nessa noite, ou você pode considerá-lo em seu coração e se render a Cristo. E a terceira aplicação, a terceira coisa que eu queria que meu amigo soubesse, que mesmo que você tenha sido preterido, que pessoas tenham magoado e afastado você de Deus, o seu Salvador chegou. De repente você tem andado na vida como aquele adorador que vinha ao templo com tão boa vontade. De repente você já procurou o Senhor em tantos lugares, mas você só viu obstáculos. De repente, algum desses obstáculos aconteceram inclusive dentro de uma igreja cristã. Pode ter acontecido inclusive dentro dessa igreja. Mas a boa notícia é que o seu Salvador chegou. O seu Salvador chegou. Não olhe para as pessoas. Olhe para o autor e consumador da fé. É Ele que te chama para uma nova vida.
Talvez você tenha tido experiências religiosas ruins, talvez tenha passado por abuso, mas não deixe que isso determine o seu futuro. Aquele templo de Jerusalém foi destruído e jamais foi reconstruído. A profecia de Jesus se cumpriu. Aquele santuário de pedras passou. Mais do que isso, Jesus morreu e ressuscitou como ele havia dito. O templo, o verdadeiro templo espiritual, o lugar da presença de Deus, para que você pudesse viver na presença dEle, para que você pudesse habitar na sua casa. Há lugar para você na presença de Deus. Há lugar para você na igreja de Deus. Há lugar para você nesta igreja. Porque não adianta você ter a impressão, a ingenuidade que você pode arrancar os ídolos e falar, tá bom, Senhor, eu quero me render ao Senhor. E continuar caminhando longe da igreja de Deus. O lugar do povo de Deus é no lugar, entre o povo de Deus, em adoração. João conclui no versículo 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Aquelas pessoas naquele dia não conseguiram ver, mas lá na frente os discípulos viram. E você hoje, consegue ver? E você hoje reconhece que Jesus deu a sua vida e a retomou ao terceiro dia para que você fosse inteiramente livre dos ídolos? Para que você tivesse acesso pleno à presença de Deus? Será que você crerá como aqueles discípulos creram depois que Jesus ressuscitou? Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Eu quero chamar o ministério de louvor à frente. Nós vamos entoar uma última canção. Vamos adorar o Senhor. E eu quero pedir que você faça dessa canção o seu momento com Deus. Eu queria pedir o pastor Jonatas para vir à frente, orar por nós. Orar pela igreja, orar por vocês que nos visitam. Mas não deixe a oportunidade passar. Arranque fora os seus ídolos e receba o presente da salvação. Receba a visitação do Senhor Jesus. Perceba que Ele está presente entre nós. Nós cantamos essa canção no início, estamos encerrando com essa mesma canção. Um convite maravilhoso que nós fazemos para Deus se fazer presente em nossas vidas. Não apenas na nossa vida individual, mas na vida do seu povo, da sua igreja. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, porque foi Ele quem nos reuniu como um só corpo. Nele tudo isso aqui faz sentido. E nessa noite nós temos mais uma oportunidade de colocar diante do Senhor Deus as nossas vidas, entregando as nossas preocupações, deixando de lado pecados, dizendo: Senhor, eu tenho esses e esses ídolos que eu quero deixar para trás. Eu quero abandonar para viver uma vida em Tua presença, completamente consagrado ao Senhor, porque nessa noite eu entendi mais uma vez que o Senhor se ira contra essas coisas com as quais eu tenho lutado, você tem lutado. Nós somos pecadores, meus irmãos, mas nós vivemos num período de graça. E será que essa noite você compreendeu o que é isso? Viver esse período de graça, um período maravilhoso, onde Deus está com a sua mão estendida para nos abençoar, para nos acolher, para nos trazer para perto dEle. Um Deus que está presente aqui, confrontando-nos com os nossos pecados, sim, mas nos recebendo cheio de amor.
mostrando que Ele é esse Deus que nos orienta, que nos disciplina. Porque pense comigo, no passado, no Antigo Testamento, como que as pessoas se aproximavam de Deus? O pastor Gerson disse, era o Cordeiro. E existia um sacrifício que era único. O sumo sacerdote realizava e ele entrava num local muito específico do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. A sua roupa tinha uma espécie de sinos, e ele entrava amarrado numa corda. Essa corda ficava para o lado de fora, porque se as pessoas não ouvissem mais aqueles sinos tocando, é porque ele entrou lá dentro em pecado, não confessou o seu pecado, então ele morria na presença de Deus, que estava ali representado no Santo dos Santos. Mas em Cristo Jesus, através da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos nós agora temos livre acesso a esse Santo dos Santos, a presença de Deus. E olha o tamanho dessa graça, que nenhum de nós aqui está morto, porque Ele veio para nos conceder vida e vida eterna, vida em abundância. E meu apelo para você nessa noite é que você desfrute dessa graça, porque hoje você pode abandonar os seus pecados. Hoje você pode dizer a Cristo Jesus, eu quero uma vida nova, uma vida que só o Senhor pode dar. Que hoje seja essa noite de restauração na sua vida, uma noite de transformação, de renovo. Creia que a graça de Cristo Jesus está estendida para você nessa noite. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Nós cantamos no início que o Santo Espírito do Senhor era bem-vindo aqui. De fato, o Senhor falou conosco, ouvimos a Tua voz. Nós sabemos que não merecemos ser resgatados pelo Senhor, porque quantas e quantas vezes nos rebelamos, quantas e quantas vezes insistimos nos nossos pecados, mas o nosso coração se alegra diante do Senhor por vivermos esse período gracioso, onde ainda podemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas contra o Senhor. Podemos nos voltar a Ti, que está de braços abertos para nos acolher, de braços abertos para que possamos desfrutar de um relacionamento tão bom contigo. E o que pedimos ao Senhor é que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, que ela venha ser de fato lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para que assim o Senhor abra os nossos olhos para tanta idolatria que temos colocado em nossas vidas. Nós queremos colocar o Senhor como nosso Rei, como nosso soberano, como aquele que de fato dita as regras da nossa vida. Porque quantas e quantas vezes nos frustramos em coisas que pensamos em fazer, por mais boas que fossem, mas nos frustramos exatamente porque o Senhor não estava naquele negócio. Mas essa noite, Deus, o Senhor tem nos orientado através do Teu Santo Espírito que está presente aqui, a vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós queremos viver essa vida. Por isso coloque em nós esse querer, coloque em nós esse desejo de viver em Tua presença todos os dias. Que essa canção seja a canção da nossa vida, que o Teu Santo Espírito se sinta realmente à vontade entre nós e que estejamos sensíveis à Tua voz. Nos corrija sim quando necessário, como nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Nos discipline, nos coloque no caminho certo. Que os nossos olhos estejam fixados em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mais uma vez declaramos, Deus, que tudo é Teu, entregamos as nossas vidas a Ti. Abra as nossas mentes, os nossos olhos, para que abandonemos os nossos ídolos, os nossos prazeres carnais, para que abandonemos os nossos pecados e nos dediquemos integralmente ao Senhor, Deus. Obrigado pela presença de todos nós aqui, Deus, que ouvimos a Tua voz. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Não existem coincidências, mas é tudo providência do Senhor. E como tem sido especial viver com a Tua igreja, como tem sido especial ouvir a Tua voz junto com o Teu povo. É o Senhor nos abençoando, é o Senhor tocando os nossos corações e queremos ser transformados diariamente por Ti. Por isso nos alimente, nos dê fome da Tua palavra, nos dê sede pelo Senhor e que assim, Deus,
possamos cada dia mais caminhar confiados em Ti, descansados no Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Muito obrigado. Obrigado pela Tua presença. Que ela seja uma constante em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos. Amém e amém. Deus assim nos abençoe e tenhamos todos uma excelente semana, debaixo dos cuidados do Senhor e crendo que Ele está presente em nossas vidas. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ele.